Capítulo 10. Os filisteus estavam lutando contra Israel. Os homens de Israel fugiram dos filisteus e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram de perto Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonatã, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta ficou intensa contra Saul. Os arqueiros o encontraram e ele foi ferido pelos arqueiros. Saul disse então ao seu escudeiro: Puxa a espada e mate-me, para que esses incircuncisos não me tratem com crueldade. Mas seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a espada e se jogou sobre ela. Vendo que Saul estava morto, seu escudeiro também se jogou sobre a sua espada e morreu. Assim Saul e seus 3 filhos morreram, e todos os da sua casa morreram na mesma ocasião. Quando todos os israelitas que estavam no vale viram que o exército tinha fugido, e que Saul e seus filhos haviam morrido, abandonaram as suas cidades e fugiram. Depois disso, os filisteus vieram e as ocuparam. No dia seguinte, quando os filisteus foram recolher o despojo dos cadáveres, encontraram Saul e seus filhos mortos no monte Gilboa. Então despiram Saul, deceparam a sua cabeça e pegaram a sua armadura, e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para espalhar a notícia aos seus ídolos e ao povo. Então puseram a armadura dele na casa do Deus deles e penduraram a sua cabeça na casa de Dagom. Quando todos os habitantes de Jabes, em Gileade, ficaram sabendo de tudo que os filisteus tinham feito a Saul, todos os guerreiros pegaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles enterraram os ossos debaixo da árvore grande em Jabes e jejuaram por 7 dias. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade a Jeová, por não ter obedecido à palavra de Jeová. Também porque consultou uma mulher que invocava espíritos, em vez de consultar a Jeová. Por isso, ele o entregou à morte e transferiu o reinado para Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Com o tempo, todos os israelitas se juntaram a Davi em Hebrom e disseram: Somos do mesmo sangue. No passado, quando Saul era rei, o Senhor era quem liderava Israel nas suas campanhas militares. E Jeová, seu Deus, lhe disse: Você pastoreará o meu povo Israel e se tornará líder do meu povo Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram até o rei Davi em Hebrom, e Davi fez um pacto com eles em Hebrom perante Jeová. Depois, eles ungiram Davi rei sobre Israel, conforme Jeová havia ordenado por meio de Samuel. Mais tarde, Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, na região onde moravam os jebuseus. Os habitantes de Jebus zombaram de Davi. Você nunca entrará aqui. No entanto, Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é a cidade de Davi. Davi disse: Quem for o primeiro a golpear os jebuseus se tornará chefe e príncipe. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a subir e se tornou chefe. Então Davi passou a morar na fortaleza. Por isso, chamaram aquele local de Cidade de Davi. Ele fez construções por toda a cidade, do aterro até os arredores, e Joabe reconstruiu o restante da cidade. Assim, Davi foi ficando cada vez mais poderoso, e Jeová dos exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos guerreiros valentes de Davi, que junto com todo o Israel, apoiaram firmemente o seu reinado e ajudaram a fazê-lo rei conforme a palavra de Jeová com respeito a Israel. Esta é a lista dos guerreiros valentes de Davi. Jazobeão, filho de um Arquimonita, chefe dos 3. Numa ocasião, ele matou 300 homens com a sua lança. Depois dele vinha Eleazar, filho de Dodo, o Aoíta. Ele era um dos 3 guerreiros valentes. Ele estava com Davi em Pas-damim, onde os filisteus tinham se reunido para a guerra. Havia ali uma plantação de cevada, e os soldados tinham fugido por causa dos filisteus. Mas ele se posicionou no meio da plantação e a defendeu, matando os filisteus, de modo que Jeová lhes deu uma grande vitória. 3 dos 30 chefes foram até a rocha para encontrar Davi na caverna de Adulão,
enquanto o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Davi estava então no seu refúgio, e havia em Belém uma tropa de filisteus. Davi expressou este desejo: Quem me dera beber da água da cisterna que fica perto do portão de Belém. Então os 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram a água da cisterna que fica perto do portão de Belém e a trouxeram a Davi. Mas Davi não quis bebê-la e a derramou para Jeová. Ele disse: Em respeito ao meu Deus, eu jamais faria isso. Como eu poderia beber o sangue dos homens que arriscaram a vida? Pois eles arriscaram a vida para trazê-la. Assim, ele não quis bebê-la. Essas são as façanhas dos 3 guerreiros valentes de Davi. Abisai, irmão de Joabe, tornou-se o chefe de outro grupo de 3. Ele matou 300 homens com a sua lança e era tão famoso quanto os 3 primeiros. Desses outros 3, ele se destacava mais do que seus 2 companheiros e era o chefe deles, mas não chegou à categoria dos 3 primeiros. Benaia, filho de Jeoiada, era um homem corajoso que realizou muitas façanhas em Cabzeel. Ele matou os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Ele desceu numa cisterna num dia em que nevou e matou um leão. Ele também matou um egípcio de tamanho extraordinário, de 5 côvados de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança que parecia o cilindro dos tecelões, Benaia o enfrentou com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Essas foram as façanhas de Benaia, filho de Jeoiada. Ele era tão famoso quanto os 3 guerreiros valentes. Embora se destacasse ainda mais do que os 30, não chegou à categoria dos 3. Mas Davi o designou sobre a sua guarda pessoal. Os guerreiros valentes das forças militares eram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Samote, o Arorita, Elês, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aurita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá dos Benjaminitas, Benaia, o Piratonita, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatã, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, e chefe dos Rubenitas, com quem havia 30 homens. Anã, filho de Maacá, Josafá, o Mitnita, Uzia, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, Joa, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, o Mesobaíta. Capítulo 12. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, no tempo em que ele não podia ir e vir livremente por causa de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os guerreiros valentes que o ajudavam nas batalhas. Eram arqueiros que usavam tanto a mão direita como a esquerda para atirar pedras com a funda e flechas com o arco. Eram irmãos de Saul, benjaminitas. O chefe era Aiezer, junto com Joás, ambos filhos de Semaá, o gibeatita. Havia também Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, o Anatotita, Ismaías, o gibeonita, um dos 30 guerreiros valentes e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, o Arifita,
Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os coraitas, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Alguns dos gaditas passaram para o lado de Davi no refúgio, no deserto. Eram guerreiros valentes, soldados treinados para a guerra, armados com o escudo grande e com a lança. O rosto deles era como o de leões, e eles se moviam com a rapidez das gazelas sobre os montes. Ezer era o chefe, Obadias era o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai o 11º. Esses eram gaditas, chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Eles atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transborda suas margens, e expulsaram todos os que moravam nas baixadas, ao leste e ao oeste. Alguns dos homens de Benjamim e de Judá também foram a Davi no seu refúgio. Davi saiu então ao encontro deles e disse: Se vocês vieram em paz para me ajudar, estou disposto a recebê-los como aliados. Mas, se foi para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora as minhas mãos não tenham feito nenhum mal, que o Deus dos nossos antepassados veja isso e faça justiça. Então, o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: Nós somos seus, ó Davi, e estamos com você, ó filho de Jessé. Paz, que a paz esteja com você, e haja paz com aqueles que o ajudam, pois o seu Deus o está ajudando. Então Davi os recebeu e os designou como chefes das tropas. Alguns homens de Manassés também desertaram para o lado de Davi quando ele foi com os filisteus para lutar contra Saul. Mas Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes dos filisteus, depois de se aconselharem, mandaram-no embora, dizendo: Ele desertará para o lado de Saul, seu senhor, e isso custará as nossas cabeças. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para o lado de Davi quando ele chegou a Ziclag: Adná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra o bando de saqueadores, pois todos eles eram guerreiros valentes e corajosos e se tornaram chefes no exército. Dia após dia chegavam mais homens para ajudar Davi, até que o seu acampamento se tornou grande, como o acampamento de Deus. Este é o número dos chefes dos homens armados para a guerra que foram até Davi em Hebrom, a fim de transferir para ele o reinado de Saul, conforme Jeová havia ordenado. Havia 6.800 homens de Judá, equipados com o escudo grande e com a lança, armados para a guerra. Dos simeonitas havia 7.100 guerreiros valentes e corajosos. Dos levitas havia 4.600 homens. Jeoiada era o líder dos filhos de Arão, e com ele havia 3.700 homens, bem como Zadok, um jovem valente e corajoso, com 22 chefes da sua casa paterna. Dos benjaminitas, irmãos de Saul, havia 3.000 homens, e a maior parte deles anteriormente defendia os interesses da casa de Saul. Dos efraimitas havia 20.800 homens valentes e corajosos, homens de fama nas suas casas paternas. Da meia tribo de Manassés, havia 18.000 homens que tinham sido designados por nome para ir até Davi e fazer o rei. Da tribo de Issacar, havia 200 chefes, homens que tinham entendimento dos tempos e que sabiam como Israel devia agir. Todos os seus irmãos estavam sob o comando deles. Da tribo de Zebulão, havia 50.000 homens que podiam servir no exército em formação de batalha com todas as suas armas de guerra. Todos apoiavam Davi com plena lealdade. Da tribo de Naftali, havia 1.000 chefes, com 37.000 homens armados com o escudo grande e com a lança. Dos danitas, os que podiam sair em formação de batalha eram 28.600. Da tribo de Azer, os que podiam servir no exército em formação de batalha eram 40.000. Do outro lado do Jordão,
dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, havia 120.000 soldados equipados com todo tipo de armas de guerra. Todos esses eram homens de guerra que se apresentavam para a linha de batalha. Eles foram a Hebrom com o coração decidido a fazer Davi rei sobre todo Israel, e todos os outros israelitas também estavam unidos no desejo de fazer Davi rei. E eles ficaram 3 dias com Davi, comendo e bebendo, pois os seus irmãos tinham feito preparativos para eles. Além disso, os que moravam perto deles, e até mesmo os que moravam longe, como Issacar, Zebulão e Naftali, trouxeram jumentos, camelos, mulas e bois carregados de mantimentos, farinha, tortas de figos prensados e passas, vinho e azeite. Trouxeram também grande quantidade de bois e de ovelhas, pois havia alegria em Israel.